sobre política tributária e vamos fazer uma reflexão sobre a função da política tributária no contexto das finanças públicas. O recolhimento de tributos dos agentes econômicos não consiste em um fim em si mesmo. Você, nesse momento, já deve ter percebido isso. O recolhimento de tributos, é necessário para financiar as funções do Estado e a desejada promoção do bem-estar social. Daí a razão de, no setor público, objetivar-se o equilíbrio fiscal, orçamento equilibrado, gastar o que arrecada, arrecadar o que precisa gastar. Superávites fiscais recorrentes podem indicar um excesso de tributação. Vejam, quando eu falo isso, vocês pensam a situação do governo federal, da União, que precisa ter superávit primário para diminuir o ritmo do crescimento da dívida. É verdade, precisa. Ele tem um problema, tem a dívida. E ele tem um outro problema. Quando você tem superávit primário, não significa que você tem resultado fiscal positivo. Significa que você guardou dinheiro para pagar os juros, que é uma outra despesa enorme do governo. Você apenas está demonstrando seu esforço para diminuir um problema que é o problema do endividamento. Então, isso que eu escrevi, na verdade, ele tem muita utilidade para muitos municípios de Santa Catarina, que têm, às vezes, administradores privados que assumem a prefeitura e acham que o objetivo do prefeito é guardar dinheiro, ter superávit fiscal todo mês. Existem vários municípios que ficam economizando todo ano. Não é para isso que existe o município, né? O município existe para gastar bem o dinheiro que arrecada da população. Nesse contexto, resta esperar que o Estado aplique com qualidade os recursos coletados de toda a sociedade. E é nesse contexto que entra um dos tópicos da ementa do nosso curso, a avaliação dos dispêndios públicos, né? Falamos da política tributária, fizemos essa reflexão, vamos falar da política orçamentária. A política orçamentária trata da aplicação de recursos públicos. Como vamos gastar aqueles recursos que arrecadamos da sociedade, dos agentes econômicos. É o meio pelo qual o governo intervém na economia para obter o máximo de bem-estar social para a sociedade. Bem-estar para a sociedade. Musgrave, um ator famoso aí da área de finanças públicas, informa que existem 3 funções básicas a serem exercidas pelo governo na aplicação de recursos. Também podemos interpretar assim, 3 objetivos da política fiscal. Lembra política fiscal? Política tributária para arrecadar, política orçamentária para aplicar o recurso. Então esses 3 objetivos, essas 3 funções básicas do governo, seriam 1. Assegurar o ajustamento na alocação de recursos. Ou seja, alocar recurso público em algum lugar. Alocar recurso público em algum lugar significa gastar dinheiro com médicos, enfermeiros, ajudantes para funcionar um posto de saúde, alocando recursos. Significa construir uma escola, alocando recurso público. E depois pagar professores, auxiliares para aquela escola funcionar, alocando recurso público. Construir uma estrada, alocando recurso público. Então, esse é o exemplo mais claro, pagando o salário das Forças Armadas, dos militares, alocando recurso público. Comprando caças Gripen da Suécia, como investimento na Força Armada, alocando recurso público. Então essa é a primeira função básica. Ah, professor, mas essa eu sabia, claro, essa é a que a gente mais vê, né? Mas já a política fiscal tem outras dois objetivos. E além de alocar recurso público, ele também tem o objetivo de assegurar o ajustamento na distribuição de renda e da riqueza de um país. Como? Pensa um pouco. O programa Bolsa Família é um programa de distribuição de renda. É uma forma que o Estado... Veja, aquele dinheiro não caiu do céu, foi tirado da sociedade para repassar para aquelas pessoas mais carentes. É uma forma de distribuir renda. A distribuição de rendas se faz na política orçamentária e se faz também na política tributária. Por exemplo,
imposto de renda é informado por critérios de generalidade, universalidade e progressividade. Ele é necessariamente progressivo, obrigatoriamente progressivo. Aliás, está escrito na Constituição assim: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E esse comando serve muito bem o imposto de renda, que é um imposto viável de se fazer progressividade. Então, uma pessoa que recebe R$2.000 por mês, um pouco menos, não paga nada de imposto de renda. Uma pessoa que recebe R$10.000 vai numa escadinha, não paga nada até 2.000, aí de 2.000 a 3.000 vai pagar 7,5%, de 3.000 a 4.000 vai pagar 15%, e depois 22,5%, depois 27,5%. Então tem uma escadinha, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga de imposto de renda. Progressividade. Esta também é uma forma de distribuir renda, porque você está pegando mais dinheiro de quem é mais rico, certo? Ah, professor, aí alguém pensou, mas não existe no Brasil imposto sobre grandes fortunas. Ele tem previsão na Constituição, mas ele não foi instituído pela União ainda, né? Não foi, tá? Mas é claro que existem outros impostos que podem ter caráter de progressividade. Um deles é o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. O outro é o ITR, Imposto Territorial Rural, que inclusive ele é progressivo para desincentivar propriedades improdutivas, áreas que não produzem, então elas têm uma carga tributária de ITR maior. E tem um terceiro objetivo da política fiscal, que é assegurar a estabilização econômica. Então, às vezes o governo ele gasta dinheiro ou ele não gasta dinheiro para que haja estabilização econômica e crescimento. Se o governo gastar muito, por exemplo, agora nós estamos num momento de quase depressão econômica. Agora passou, por causa da pandemia, muita gente perdeu o emprego. O que o governo fez? Gastou dinheiro num tal de auxílio emergencial para que as pessoas não parassem de consumir e que não tivesse uma depressão econômica muito grande no Brasil. Então as pessoas ganharam R$600 para continuar comprando na padaria, comprando no supermercado e não dar um impacto muito grande e assim manter a economia relativamente estável, né? Evitando que a economia decrescesse muito, tivesse uma depressão econômica muito grande, né? Um decrescimento no PIB, que isso não é desejável. Então nós temos três funções básicas do governo, ou três objetivos da política fiscal: alocar recurso, distribuir renda e estabilizar a economia. Nesse contexto desses três objetivos da política orçamentária, que é a política que vai definir como o governo vai gastar o dinheiro, a gente precisa perguntar, né? A política orçamentária vai fazer esse tipo de pergunta. Porque quem aprova a política orçamentária é um conjunto de normas de orçamento. Passa pelo Congresso Nacional, depois da proposta do Poder Executivo. Então, os parlamentares, que são representantes do povo, eles vão decidir sobre que funções vamos priorizar. Agora, no início do governo, foi priorizado assim: nós temos que diminuir gastos com previdência. Vamos fazer a previdência. Então, as despesas com previdências, apesar de ter uma conta grande, elas perderam um pouco de importância nesse governo, né? Na época do governo Temer, os parlamentares aprovaram um teto de gastos público, não pode gastar. Algumas coisas foram preservadas, como as despesas com juros e amortização de dívida, para que houvesse uma política para tentar diminuir a dívida pública. Então, está claro que foi priorizado o gasto com o serviço da dívida pública naquele momento. Então, a política orçamentária vai revelar para a sociedade, para o governo. O governo, é como se ele disse uma carta de intenções, passa no parlamento: eu quero priorizar tais e tais funções.
Aí vem um outro presidente, vai querer priorizar, sei lá, gastar mais em saúde, mais em educação, vai estar no orçamento. Quais tipos de despesas necessitam de mais recursos? É outra pergunta que se faz. Quais serviços públicos precisam de mais investimentos? É outra questão. Quais são os maiores problemas? Isso tudo está escrito nessa política orçamentária, que está relacionada aqui com o processo de planejamento governamental e formalizada em 3 leis, que vocês vão estudar em disciplinas mais à frente, que é a lei do plano plurianual, uma espécie de orçamento para 4 anos, praticamente dura um mandato. O primeiro ano do mandato do prefeito, do governador, do presidente, o primeiro ano ele ainda está vigindo o PPA do governo anterior, e ele vai preparando o PPA dele, plano plurianual. Ele aprova e vale por 4 anos, até termina o mandato e um ano depois. Lei de diretrizes orçamentárias vai dar as diretrizes para a lei orçamentária anual, que é propriamente o orçamento. São esses 3 conjuntos, né? São objetos de finanças públicas? Com certeza. São objetos de finança pública. Então aqui, nesse desenho que eu fiz, a gente tem uma visão assim bastante geral do meio em que finanças públicas existem, né? O governo está ali no meio, arrecadando recursos de agentes econômicos por meio da política tributária e aplicando esses recursos que foram arrecadados na sociedade para promover o bem-estar social por meio de serviços públicos. Então ali a gente tem segurança, iluminação, ou energia, né? Área médica, educação, aqui esse símbolo feio aqui é da educação, defesa, e aqui arrecadando recursos da prestação de serviços, de indústria, de comércio e assim vai. Tá certo? Bom, para terminar esta introdução à disciplina, nós precisamos falar sobre as normas que orientam, que dirigem a área de finanças públicas, aquelas que são objetos de estudo de finanças públicas. E isso será no próximo vídeo.